Olá, pessoal. Vamos à correção da lição de casa. O tema da lição foi peso. Vocês precisam pegar a apostila e corrigir a lição de vocês. Se lembrem de preencher essa apostila, porque quando retornar às aulas eu vou passar vistando, fazer uma correção, tá bom? Primeiro exercício, 1, página 10. Aceleração da gravidade ou gravitacional na Terra é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Determine o peso de uma pessoa que tem a massa de 85 kg na Terra. Vocês deveriam recorrer à fórmula fundamental. Peso é a massa vezes a gravidade. A massa são os 85 kg vezes a gravidade, que é 9,8, e o resultado vai dar o peso de 833 newtons. Coloca newton na resposta final, porque o peso é uma força e é dado em newtons. Então, a resposta certa é 833 newtons. Esse é o peso da pessoa na Terra. Próximo exercício é: a aceleração da gravidade não depende da massa do corpo, mas de algumas características do planeta em que esse corpo se encontra. Pesquise os fatores que interferem na aceleração gravitacional de um planeta e o valor da aceleração da gravidade em Mercúrio, Marte e Vênus. Quem pesquisou ou na apostila ou na internet, chegou nessa fórmula aqui, que a gravidade é um Gzão vezes um Mzão dividido pelo raio ao quadrado. Essas grandezas dessa equação é Gzinho é a gravidade do planeta, que vai estar em metros por segundo ao quadrado. O Gzão é uma constante gravitacional universal. Ela serve para calcular a gravidade de qualquer corpo celeste do universo. Então, serve para calcular a gravidade de planetas, de satélites como a Lua, de buracos negros, de tudo. Essa fórmula é fundamental para calcular a gravidade de tudo, até sistemas de estrelas, binários. E essa é a constante que vai ser usada em todos os casos. A unidade dela é metro cúbico por quilograma vezes segundos. Não se preocupe em ver isso agora, é só um a mais, isso é uma matéria futura que vocês vão ter. Mas quem pesquisou chegou nessa fórmula. Então, para responder essa questão, você deveria colocar aqui a aceleração da gravidade de um planeta depende basicamente da massa do planeta e do seu raio. A aceleração da gravidade em Mercúrio, Marte e Vênus são iguais, respectivamente. Mercúrio é 3,78 metros por segundo ao quadrado. Sempre a gravidade vai ter essa unidade. A de Marte, 3,72 metros por segundo ao quadrado. E de Vênus, 8,60, quem colocou duas casas decimais, metros por segundo ao quadrado. Essas são as gravidades desses planetas. Cada planeta com a sua gravidade. Olhando isso, a gente pode concluir que Vênus tem a gravidade mais próxima à gravidade da Terra. Beleza? Terceiro exercício, da página 10. A frase é um pequeno passo para o ser humano, um salto gigantesco para a humanidade, marcou a chegada do primeiro astronauta ao pisar na Lua, Neil Armstrong. Seu peso total na Lua era de 300 newtons e sua massa total, com os equipamentos, capacete, tudo, era 187,5 kg. E com base nessas informações, então eu tenho o peso dele na Lua e eu tenho a massa dele total. Com base nessas informações, qual é o módulo da aceleração gravitacional na Lua? Ele quer saber nesse exercício qual é a gravidade da Lua. Usando a fórmula fundamental, que peso é massa vezes a gravidade, no lugar do peso você coloca o 300, no lugar da massa o 187,5. Você vai passar esse valor aqui, o 187,5, dividindo 300.
Aí você vai chegar no valor que a gravidade da Lua, é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Vocês deveriam chegar em algo parecido com isso. Quem usou mais uma casa decimal, não tem problema. O importante é colocar a unidade certa da gravidade. Colocar o G é igual a 1,6 e a unidade da gravidade, metros por segundo ao quadrado. O exercício 4 diz: um corpo está apoiado sobre a superfície de um balcão. A força-peso que age sobre o corpo tem módulo de 480 N, então tem o peso do objeto. Faça o que se pede. Em A, determine a massa do corpo, considerando que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, apesar da gravidade na Terra ser 9,8, nessa questão especificamente foi arredondado para 10. É comum acontecer isso. Como você faz? De novo, usa a fórmula do peso. Peso é a massa vezes a gravidade. O peso é o 480 newtons, a massa eu não sei e a gravidade desse exercício é 10. Você vai passar o 10 dividindo. Quando você passa o 10 dividindo, você vai chegar à conclusão que a massa é 48 quilogramas. Não esquece de colocar quilograma ao lado da massa, porque essa é a unidade. Então, a gente vai ter sempre essa combinação. Peso em newton, massa em quilogramas e a gravidade em metro por segundo ao quadrado. Cada um vai ter sua unidade respectiva e você tem que colocar no lugar certinho para dar certo a fórmula. Combinado? E o B diz: o que ocorreria com o valor da massa do corpo se a aceleração da gravidade fosse maior? Então, o que ia acontecer com a massa do corpo se a gravidade fosse maior? A massa do corpo vai se alterar? Sua massa, pense em você. Você tem uma grandeza chamada massa, que é registrado quando você sobe numa balança. Você tem uma massa que depende da quantidade de matéria que tem no seu corpo. Se você muda de planeta, se você vai para Marte, a sua massa vai mudar? Ou para Júpiter, que tem uma gravidade maior que a da Terra, a sua massa, a sua quantidade de matéria muda? A resposta é que não. Então, ó, essa questão é uma pegadinha. O que acontece com a massa? Nada acontece. Que a massa do corpo não depende da aceleração gravitacional. A massa é uma quantidade de inércia, uma característica do corpo independente do planeta que ele esteja. Então, presta muita atenção nesse tipo de pergunta. Se ele tivesse perguntado outra coisa, a resposta seria totalmente diferente, mas ele perguntou especificamente da massa. A massa não muda. Massa não depende da gravidade. A massa é uma grandeza do corpo, inerte ao corpo, que só muda se você compartilhar a massa de alguma maneira, certo? E a questão 5 tem um texto. O texto eu vou ler, eu não coloquei aqui porque ele é muito extenso, mas vou ler para vocês. Um planeta vermelho para se chamar de lar. Séculos atrás, exploradores partiram rumo ao Atlântico em barcos à vela, equipados apenas com bússolas e sextantes, para colonizar o, entre aspas, novo mundo. Hoje, o homem pode estar prestes a realizar uma jornada bem parecida, agora com mais conhecimento e transmissão pela internet, mas sem perspectiva de retorno. Se uma viagem só de ida para Marte pode parecer uma loucura de ficção científica, há mais de 100 mil loucos bem dispostos inscritos no projeto privado Mars One, que pretende dar início à colonização do planeta vermelho. Se tudo ocorrer bem, o primeiro grupo de astronautas deve deixar a Terra em 2022. Talvez seja adiado, né, por causa da situação atual, mas esse era o plano. Mas o projeto chega a Marte bem antes. Missões não tripuladas partirão rumo ao planeta a partir de 2016. Elas colocarão satélites de comunicações em órbitas e levarão grandes sondas terrestres
que definirão o local de assentamento e realizarão a instalação dos primeiros módulos habitacionais. Quando o grupo de pioneiros chegar, a estrutura estará pronta, com reservas de água e oxigênio. Segundo a empresa, o segundo grupo viajará 2 anos depois e assim sucessivamente pelos anos seguintes. Então, existe realmente esse projeto de levar pessoas para habitar Marte, explorar, ver como é a estrutura e morar lá até o fim de suas vidas. É uma viagem só de ida. Mas a questão é, além dos viajantes nunca mais voltarem para casa, existiram diversos outros fatores que devem ser levados em conta para para a seleção dos candidatos a esse reality show. Apesar de Marte ser o planeta do sistema solar que mais se assemelha à Terra, sua atmosfera, clima e aceleração gravitacional são distintos. A aceleração gravitacional de Marte é de aproximadamente 3,7 metros por segundo ao quadrado, enquanto na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Com base nessas informações, responda as questões a seguir. Primeiro, qual a massa em quilogramas de uma pessoa que pesa na Terra 784 newtons? Para responder isso, você tem que usar a fórmula fundamental do peso. Peso na Terra é a massa vezes a gravidade na Terra. Então, se na Terra o peso é 784 e a gravidade na Terra é 9,8, qual que vai ser a massa? Tem que passar o 9,8 dividindo. Quando você passa dividindo, você vai chegar numa resposta que a massa da pessoa na Terra é 80 quilogramas. E não se esqueçam que massa é aquela grandeza que não muda, independente do local que a pessoa esteja, a massa sempre vai ser essa. Então, uma vez 80 quilogramas é essa a quantidade de matéria que ela tem. B. Qual o peso dessa pessoa em Marte? Para calcular o peso em Marte, você vai ter que usar a massa da pessoa vezes a gravidade em Marte. Então, em Marte, o peso da pessoa em Marte vai ser 296 newtons, que é o produto da massa dela vezes a gravidade em Marte. Então, o item B dependia do acerto do item A. Prestem bem atenção nesse tipo de questão que tem interdependência. E a questão C determina a diferença entre o peso dessa pessoa na Terra e em Marte. É só fazer uma conta de menos. Então, você vai pegar a diferença do peso. Eu coloquei um pelinha para ficar o diferencial. Peso na Terra menos peso em Marte. Quando fala diferença, é uma conta de menos. Você substitui os valores, um que estava no enunciado do A e o outro que você calculou em B, vai descobrir que a diferença do peso é de 488 newtons. Não se esqueça de colocar a unidade certa da força. Um peso menos outro peso resulta em um peso, por isso que a unidade mantém-se em newtons. E a última questão. Em Júpiter, a aceleração da gravidade é de aproximadamente 26 metros por segundo ao quadrado. Enquanto na Terra, podemos considerar que a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual seria em Júpiter o peso de um astronauta que na Terra pesa 800 newtons? Então, ó, você quer saber o peso em Júpiter, sabendo o peso na Terra. O primeiro passo é descobrir a massa da pessoa. Com a massa, você descobre o peso. Então, usa os dados da Terra. A Terra é o que tem mais dados. 800 newtons na Terra, com a gravidade da Terra igual a 10. Você vai descobrir que a massa da pessoa é 80 quilogramas. Passa o 10 aqui dividindo, você chega no valor da massa. Para calcular o peso em Júpiter, é só pegar essa massa e multiplicar pela gravidade de Júpiter. E aí, o peso em Júpiter é 2080 newtons, certo? Essa foi a correção da lição de casa. Fiquem atentos ao Google Sala de Aula, porque eu vou começar a postar as coisas lá. Até mais, gente!